Em um Brasil em constante transformação, marcado por conflitos e busca por identidade, surgiu um nome que ecoaria nos corredores do poder. Uma figura complexa, envolta em glórias militares e controvérsias políticas, que ascendeu ao mais alto cargo da República e deixou sua marca permanente na história do país. Este é Hermes da Fonseca. Hoje, no Historiando por Aqui. Nascido em São Gabriel, Rio Grande do Sul, em 1855, Hermes Rodrigues da Fonseca era filho de Hermes Ernesto da Fonseca, militar e político alagoano. Sua trajetória foi marcada por influências marcantes, como a de seu tio, o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Aos 16 anos, Hermes concluiu seus estudos e ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha, onde cresceu intelectualmente sob a influência de Benjamin Constant, um dos divulgadores da filosofia positivista no Brasil. Após concluir o curso de Infantaria e Cavalaria, casou-se com Orsina Francione da Fonseca, sua prima, filha de Pedro Paulino da Fonseca, em 1877. Após terminar o curso de artilharia em 1878 e ser promovido a primeiro-tenente, se tornou ajudante de ordens de seu pai, o então comandante das armas da província do Pará. Hermes da Fonseca também serviu em seu retorno ao Rio de Janeiro como ajudante de ordens do príncipe Gastão de Orleans, genro do imperador Dom Pedro II. A lealdade à República e a seu tio Deodoro da Fonseca renderam a Hermes promoções rápidas após a proclamação da República. Em apenas 10 meses, ascendeu de capitão a tenente-coronel. Durante a revolta da Armada, Hermes se destacou na defesa do governo de Floriano Peixoto, consolidando sua posição como um líder militar de confiança. Sua atuação o levou a diversos cargos importantes, culminando em sua nomeação como ministro da Guerra em 1906. Como ministro da Guerra, Hermes implementou reformas significativas no exército, criando as brigadas estratégicas e instituindo o serviço militar obrigatório pela Lei do Sorteio de 1908, o qual apenas entrou em prática em 1916. Suas medidas visavam modernizar a força militar e fortalecer a defesa nacional. Debates acalorados na Câmara sobre o papel dos militares na política nacional o levaram a se envolver em discussões que culminaram na sua renúncia ao cargo de ministro. No fim da década de 1910, após seu retorno de uma viagem à Alemanha a convite do Kaiser Guilherme II para observar manobras militares, foi indicado para a sucessão presidencial, com o apoio de Nilo Peçanha, que assumiu a presidência após a morte de Afonso Pena. Em 1910, Hermes da Fonseca foi eleito presidente da República em um pleito acirrado contra Rui Barbosa. Sua vitória dividiu o país, marcando o primeiro grande clima de campanha eleitoral no regime republicano. A campanha eleitoral de 1910 foi marcada por acusações de fraude e manipulação de votos. Apesar das controvérsias, Hermes venceu as eleições com o apoio da maioria dos estados, assumindo a presidência em 15 de novembro de 1910. Logo no início de seu governo, Hermes enfrentou a Revolta da Chibata, liderada por marinheiros contra o castigo corporal na Marinha. Após algum debate no Congresso, foi concedida a anistia aos marinheiros envolvidos no motim. Mesmo com a anistia aprovada pelo Congresso, cerca de 1.300 marinheiros foram dispensados da Marinha. Menos de um mês depois, novas revoltas eclodiram, resultando na morte de alguns marinheiros e na prisão de centenas de outros. A política das salvações, implementada por Hermes, visava intervir em estados para combater a corrupção e garantir a ordem pública, de acordo com as visões do governo federal. No entanto, a política resultou em conflitos violentos, especialmente no Ceará, onde ocorreu a sedição de Juazeiro.
Apesar das controvérsias, o governo de Hermes também teve conquistas. Ele renegociou a dívida externa com países credores, melhorando as finanças do país. Além disso, investiu em infraestrutura, construindo ferrovias e escolas técnicas, buscando modernizar o Brasil. Em 1912, o governo de Hermes patrocinou o 4º Congresso Operário Brasileiro, algo que ia contra as políticas da Primeira República Brasileira até então, um marco para o movimento sindical brasileiro. Apesar de ser uma iniciativa inédita, o patrocínio gerou descontentamento entre alguns líderes sindicais, que desconfiavam das ações do governo. Em 1912, Hermes casou-se com Nair de Tefé, após a morte de sua primeira mulher, tornando-se o primeiro presidente a se casar durante o mandato. Ainda durante seu governo, ele instituiu o uso da faixa presidencial no Brasil, símbolo que se tornou um importante emblema do cargo. Hermes também foi o primeiro militar diretamente eleito para o cargo de presidente da República. Após deixar a presidência em 1914, Hermes da Fonseca candidatou-se ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas recusou a cadeira devido ao assassinato de José Gomes Pinheiro Machado, em setembro de 1915. Após esse evento, retirou-se da política e viveu na Suíça por 6 anos, retornando ao Brasil em 1920. Em 1921, foi eleito presidente do Clube Militar e entrou em conflito com o governo de Epitácio Pessoa, ao apoiar as forças políticas que respaldaram a candidatura de Nilo Peçanha no movimento Reação Republicana. Durante a eleição presidencial de 1922, a crise das cartas falsas contra Hermes da Fonseca, atribuídas a Arthur Bernardes, causou tumulto. Sua prisão foi decretada por Epitácio Pessoa em 2 de julho de 1922, sendo libertado no dia seguinte. Após sua libertação, ele se envolveu na revolta de Copacabana, um levante militar contra o governo de Epitácio Pessoa. A revolta fracassou e Hermes foi preso novamente, sendo apenas libertado no ano seguinte, após passar 6 meses detido. Doente e desiludido com a política, Hermes retirou-se da vida pública e viveu seus últimos dias em Petrópolis. Em setembro de 1923, faleceu aos 68 anos, deixando um legado complexo e controverso. Hermes da Fonseca foi um líder militar de destaque, modernizando o exército e defendendo a República. Como presidente, implementou reformas, investiu em infraestrutura e enfrentou revoltas. Sua figura ainda hoje gera debates sobre seu papel na história brasileira. A vida de Hermes da Fonseca foi marcada por momentos de glória e controvérsia. Sua trajetória militar e política nos convida a refletir sobre o papel dos militares na sociedade, a busca por ordem e progresso na República e os desafios da democracia brasileira. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui.